Tentado a faca durante ato de campanha em Minas Gerais e é internado com hemorragia no abdômen. Líder nas pesquisas, candidato passa por operação que já dura mais de 2 horas na Santa Casa de Juiz de Fora e estado de saúde ainda é incerto. Homem de 40 anos foi preso após ataque na internet. Agressor diz que já foi filiado ao PSOL, diz ser contra a maçonaria e expõe cartaz pregando morte aos políticos. Ministros do Supremo negam 2 ações da defesa de Lula e mantêm condenação penal e inelegibilidade do ex-presidente. Inflação fica negativa em agosto com queda no preço de alimentos, bebidas e passagens aéreas. Petrobras muda a política de reajuste de preços da gasolina de diário para quinzenal. Na série especial, congelamento de óvulos dá mais tranquilidade para mulheres que querem adiar a maternidade. Após derrota para o Ceará, Corinthians rebaixa técnico para cargo de auxiliar e contrata Jair Ventura. Jornal da Band. Oferecimento. Itaú. É você que atualiza o Itaú. Kia Sportage 2019. Quem conhece não quer saber de outro SUV. E Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. E que não tá bom. Boa noite. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, passou por cirurgia, ainda está passando por cirurgia na Santa Casa de Juiz de Fora, depois de levar uma facada na barriga durante um ato de campanha. No momento do ataque, o líder nas pesquisas de intenção de voto era carregado por militantes no centro da cidade mineira. O agressor foi preso logo após a facada pela Polícia Federal, que fazia segurança do presidenciável. O atentado aconteceu às 3h30 da tarde e as primeiras informações passadas pelo filho de Bolsonaro diziam que o corte teria sido superficial, mas ele estava enganado. Centenas de pessoas acompanhavam a passagem de Jair Bolsonaro pelo centro de Juiz de Fora. Por volta das 13h30 da tarde, o candidato do PSL era carregado e acenava para os militantes. Em meio ao tumulto, imagens feitas por pessoas que acompanhavam o comício mostram o momento em que o candidato faz uma expressão de dor. Ele é imediatamente retirado do local pelos apoiadores e colocado num carro. Veja a cena do ataque novamente. Com apenas um golpe, o suspeito atinge o candidato na região da barriga. Na sequência, é possível identificar uma faca nas imagens que foram publicadas nas redes sociais. Às 5h30 da tarde, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora divulgou a seguinte nota. O paciente Jair Messias Bolsonaro deu entrada no hospital por volta das 15h40 com uma lesão por material perfuro-cortante na região do abdômen. Ele foi atendido na urgência, passou por um exame de ultrassonografia e agora está no centro cirúrgico. 40 minutos depois, Flávio Bolsonaro, um dos filhos do candidato, postou nas redes sociais. Foi mais grave do que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto. Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor. O suspeito de ter dado a facada foi identificado pela PM como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Ele foi preso por agentes da Polícia Federal que fazem a segurança dos candidatos à presidência e levado para a delegacia. Vamos então agora ao vivo à Santa Casa de Juiz de Fora, onde a repórter... Aliás, vamos esperar um pouco, tivemos problemas no nosso link, contato aí pela internet, daqui a pouco a gente consegue falar com a nossa reportagem na Santa Casa de Juiz de Fora, atualizando as informações. Conseguimos então concluir o link, ok? Vamos então ao vivo à Santa Casa de Juiz de Fora, onde a repórter Marcele Setúbal tem então agora, com a comunicação estabelecida, novas informações sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Marcele.
Boechat, Jair Bolsonaro, neste momento, passa por cirurgia aqui na Santa Casa de Misericórdia, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele que foi atingido por essa faca enquanto fazia essa caminhada mais cedo aqui no centro, bem próximo aqui, inclusive, da Santa Casa de Misericórdia. A direção do hospital já informou que a partir das 8h30 da noite vai ceder uma entrevista coletiva para passar informações a respeito do estado de saúde do candidato do PSL. O acusado, o agressor, foi identificado como Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Ele está preso na delegacia da Polícia Federal aqui de Juiz de Fora. Boechat. Bom, o filho do presidenciável Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, acaba de divulgar que ele está consciente e fora de perigo. Essa informação é atribuída ao filho dele. É importante considerar que também veio da família, originalmente, a informação de que a lesão, o ferimento, teria sido superficial. Então, os médicos ainda não se pronunciaram. Esperamos também pelo pronunciamento dos médicos para confirmar uma informação de que o deputado terá que usar durante algum tempo uma bolsa de colostomia em função da perfuração do intestino grosso pela facada que ele levou. Esse é um recurso que médicos utilizam para que o intestino possa funcionar auxiliado por essa bolsa externa do paciente. Mas são informações, repito, quer do filho do presidenciável, quer até a ausência das informações dos médicos ainda pendentes. O homem que saqueou Jair Bolsonaro foi preso em flagrante pela Polícia Federal logo após o ataque, ainda no meio dos assessores e militantes que cercavam o candidato. Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, nasceu em Montes Claros e já tem passagem por lesão corporal, crime cometido em 2013. A faca usada para atacar o candidato do PSL foi apreendida e o homem foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora antes que fosse linchado pelos apoiadores de Bolsonaro. A PF abriu inquérito para apurar a agressão. Bispo de Oliveira foi filiado ao PSOL por 7 anos na cidade mineira de Uberaba, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral, e deixou o partido em 2014. Em sua página no Facebook, ele registrou várias críticas a Bolsonaro, ao presidente Michel Temer, e publicou foto a favor da liberdade de Lula. Bom, também na página da internet, no perfil da internet do agressor, há registros, manifestações de ódio à maçonaria, cartazes com outras figuras ostentando cartazes clamando a morte dos políticos, enfim, o perfil político, pessoal desse agressor ainda vai ser definido pela polícia, embora durante a edição de hoje do Jornal da Band você tenha novas informações a respeito dele. Lana. Os presidenciáveis se manifestaram sobre o ataque sofrido pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, repudiaram o ato de violência na campanha. Marina Silva da Rede disse que a violência contra o candidato é inadmissível e configura um duplo atentado contra a sua integridade física e contra a democracia. Ciro Gomes, do PDT, postou que repudia a violência como linguagem política, solidariza-se com o opositor e exige que as autoridades identifiquem e punam os responsáveis por essa barbárie. Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, escreveu que política se faz com diálogo e convencimento, jamais com ódio. Qualquer ato de violência é deplorável. Esperamos que a investigação sobre o ataque ao deputado Jair Bolsonaro seja rápida e a punição exemplar. Vice na chapa petista, Fernando Haddad, disse repudiar totalmente qualquer ato de violência e deseja pronto restabelecimento a Bolsonaro. João Amoedo, do Partido Novo, disse ser lamentável e inaceitável o que aconteceu com Jair Bolsonaro e escreveu que, independentemente de divergências políticas, não é possível aceitar nenhum ato de violência e que o agressor sofra as devidas punições. Álvaro Dias, do Podemos, disse que repudia todo e qualquer ato de violência. Por isso, a violência nunca deve ser estimulada. Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que a violência não se justifica e não pode tomar o lugar do debate político. O presidente Michel Temer também se pronunciou assim que soube da notícia e lamentou o ato violento contra Jair Bolsonaro. Ainda nesta edição você terá novas informações sobre o atentado em Juiz de Fora e o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro. Uma médica atropelada por 3 bandidos que tinham acabado de roubar o carro dela na zona sul de São Paulo. Um menor foi apreendido e outros 2 assaltantes continuam foragidos.
8h40 da noite, os 3 assaltantes são flagrados por uma câmera de segurança caminhando em uma avenida da zona sul de São Paulo. O carro prata da médica passa e para no semáforo. Outro carro surge na sequência e é abordado pelos ladrões, mas o motorista engata a marcha ré e foge. Os bandidos então decidem seguir para o carro da médica. Eles mandam ela descer, mas são surpreendidos com a chegada da polícia. Um criminoso sai correndo a pé e os outros 2 entram no carro e fogem de ré. A vítima é atropelada e acaba sendo arrastada por 100 metros. Este homem viu tudo da janela do prédio onde mora. A viatura estava bem na comida argentina, ali no restaurante argentino. Deu de cara com eles não viram. Aí o que aconteceu? Eles pegaram, a mulher estava saindo do carro e estava passando por trás. Aí o pessoal pegou e os caras se assustaram, né? Deram o ré e passaram por cima dela, saindo arrastando até aqui. Maria Elisa Alencar, de 57 anos, foi socorrida, mas morreu no hospital. Ela voltava para casa depois de um plantão médico. Logo após o crime, um adolescente de 15 anos que estava no banco do passageiro do carro foi detido pela polícia. Ele carregava uma arma de brinquedo. O adolescente forneceu à polícia o nome dos 2 comparsas que continuam foragidos. O carro roubado foi apreendido em uma favela da região, com um pneu furado e várias marcas de batida. Há um mês, bem perto do local do crime, uma câmera de segurança flagrou outro roubo parecido. Os bandidos apontam a arma para o carro e mandam o motorista parar. O homem desce e tira rapidamente os 2 filhos de dentro do veículo, enquanto os criminosos fogem com o carro. A polícia procura o suspeito da morte de uma professora na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi tirada da escola pelo ex-namorado e jogada de um carro em movimento. A polícia acredita em crime passional. A escola onde Claudiane Pereira, de 39 anos, trabalhava, ficou fechada nesta quinta-feira. O crime aconteceu ontem, durante o horário de aula. Segundo a polícia, o suspeito invadiu a escola, ameaçou os funcionários com uma faca. Na sequência, sequestrou a professora. Eles saíram no carro da própria vítima, passaram por esta rua, mas a cerca de 100 metros deste local, Claudiane foi empurrada para fora do carro, próximo àquela outra escola. Ela sofreu fortes escoriações. Chegou a ser socorrida por médicos de uma UPA que fica próxima também ao local do crime. Mas a professora não resistiu aos ferimentos. Foi um desespero, porque a gente pensou que fosse um atropelamento. Aí a polícia veio, aí também chamou o SAMU. Aí viu que o SAMU não estava vindo, estava demorando, eles mesmo foram e levaram ela. O carro de Claudiane foi encontrado a 5 quilômetros do local do crime. Segundo a polícia, o Alisson Chaves, de 30 anos, não aceitava o fim do namoro de 1 ano e meio. No mês de julho, ela registrou um boletim de ocorrência que estava sofrendo ameaças por parte dele, né? Então, tudo leva a crer que foi um crime em decorrência aí do término do namoro dos 2. O suspeito, que tem passagens pela polícia por lesão corporal, ameaça e roubo, está foragido. Uma delegação internacional deve chegar ao Rio de Janeiro na semana que vem para ajudar na escavação dos escombros do Museu Nacional. Especialistas da Unesco que atuam em catástrofes virão ajudar no trabalho de garimpo dos pesquisadores. O grupo só poderá entrar depois que a perícia for concluída, o que deve acontecer no início da semana que vem. Governos da Alemanha, França, Portugal e Áustria também se ofereceram para ajudar na reconstrução e na formação de um novo acervo do museu, destruído por um incêndio no último domingo. As exportações de soja aumentaram 14% de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período do ano passado. A guerra comercial entre Estados Unidos e China deixou o produto nacional mais competitivo. Sidney está preparando o solo para a próxima safra. Ele está aprimorando técnicas para colher cada vez mais em uma mesma área. Conhecemos uma semente aí mais precoce, que se planta no começo de setembro agora, né? E se adaptou bem à nossa região aqui, daí com a mudança da adubação também do solo, produziu um pouco melhor, né? A safra brasileira de grãos deste ano será a segunda maior da história. Só perde para 2017, que foi muito acima da média. Metade da produção é vendida para outros países. De janeiro a agosto, as exportações
exportações do complexo soja, que inclui grão e farelo, cresceram 14% em relação ao mesmo período de 2017. Foram mais de 76 milhões de toneladas. A principal alavanca das exportações do campo é uma guerra comercial bem longe daqui, entre China e Estados Unidos. O gigante asiático está cobrando uma sobretaxa de 25% da soja americana, o que tornou o grão brasileiro muito mais competitivo. Com isso, os chineses, que já são os maiores importadores do Brasil, aumentaram ainda mais o volume de compras do nosso país. Outro fator que ajudou foi o aumento do preço da soja no mercado internacional, que deixou os brasileiros mais dispostos a vender seus estoques. É dinheiro de fora que entra no país. Isso fortalece a posição do Brasil na economia mundial para enfrentar turbulências internacionais, porque aumenta as reservas do país, aumenta a capacidade do país passar por momentos difíceis no cenário externo, porque ele está mais com a sua economia interna mais fortalecida. Fortalece também setores que dependem do campo. Os municípios com produção de grãos como soja e milho, por exemplo, se beneficiam por tabela quando entra mais dinheiro nas propriedades rurais. A produção que acontece no campo, ela tem o suporte de empresas que estão localizadas na cidade. Mais tecnologia, mais produção no campo, acaba puxando o crescimento da economia como um todo. A seguir, novas informações sobre o ataque a Jair Bolsonaro, ferido a faca presidenciável, está sendo operado em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ainda, Petrobras muda a política de reajuste de preços da gasolina de diário para quinzenal. Daqui a pouco, no Jornal da Band. Quem vai trazer a muamba? Para de ser curioso, letrado. O limite é o céu para ele. Aurélio, você vai trair o avô dos seus filhos? Hoje, 10h45. Vocês passaram dos limites. Senhor dos céus. Achei uma passagem maravilhosa na internet. Mas sabe aquele site que dá medo, assim, né? De usar o cartão de crédito? Fica tranquila, Paula. Foi inspirado em todo mundo.